Um hacker comunicou ao site Tecmundo, em novembro de 2018, que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito da Polícia Federal foi aberto em 8 de novembro de 2018. Esse inquérito foi aberto em 2018, depois de uma reportagem publicada pelo site Tecmundo. Tecmundo, que já explicava a impossibilidade de se fraudar a eleição a partir apenas do código-fonte. Por que tem um hacker preso que entrou nos computadores do TSE, se o Barroso diz que os seus computadores são invioláveis? Por que ele está preso? Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje precisamos falar sobre as urnas eletrônicas. Palco de disputas políticas, narrativas formuladas por defensores e opositores, a urna é uma ferramenta-chave na democracia brasileira e agora nós vamos desenrolar esse novelo de lã para te ajudar a entender a história do coletor eletrônico de votos, suas falhas, vulnerabilidades, a transparência ou a falta do TSE sobre o assunto e o envolvimento de hackers e do Tecmundo nessa história. Para nos dar uma mão nessa tarefa, o Tecmundo entrevistou Diego Aranha, pesquisador de segurança e cientista que talvez seja um dos mais proeminentes quando falamos sobre vulnerabilidades nos sistemas eleitorais. Além disso, o Tecmundo também trouxe Thiago Ayub, diretor de tecnologia que se debruçou sobre o inquérito do TSE vazado pelo presidente Jair Bolsonaro e que revela detalhes assombrosos sobre a segurança dos processos internos do órgão. Agora, segue o fio, vamos desenrolar essa história. Lá em 1985, o Tribunal Superior Eleitoral, nosso conhecido TSE, realizou a implantação de um cadastro eleitoral informatizado. Na época, o Brasil passava por uma turbulência no cenário político, visto que o presidente eleito Tancredo Neves veio a falecer antes de sua posse. Então, seu vice-presidente, José Sarney, assumiu o posto de presidente do Brasil. Essa época foi o primeiro aceno, se pudermos falar assim, lá em 85, para o início da história das urnas eletrônicas. Pulamos 10 anos e estamos em 1995, ano em que a primeira tecnologia de coletor de votos eletrônico foi desenvolvida no Brasil. A urna de primeira geração tinha uma tecnologia chamada de Direct Recording Electronic, de maneira simplificada, máquina DRE. Nessa época, o resultado apurado era diretamente dependente da confiabilidade técnica do próprio software neles instalados. O nome da máquina foi certeiro: Coletor Eletrônico de Votos, o CEV. Software é todo programa armazenado em discos ou circuitos integrados de um computador. Por exemplo, o navegador que você está assistindo a este vídeo é um software. Neste ano, em 95, o TSE formou uma comissão técnica liderada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, de São José dos Campos. Eles definiram uma especificação de requisitos funcionais. A implantação do CEV aconteceu em 1996 em mais de 50 municípios brasileiros. E vale notar, apesar de sermos referência nessa tecnologia, outros países começaram antes a votação eletrônica, como a Holanda e a Índia. Hoje, em 2021, são 26 países que usam a urna junto do Brasil e mais 16 que se valem da tecnologia para eleições regionais. As urnas eletrônicas foram então definidas como padrão brasileiro por conta de sua agilidade, e nós podemos afirmar que nossas eleições são extremamente rápidas na apuração, confiabilidade e transparência, segundo o TSE. Vale notar que o Tribunal Superior Eleitoral ainda ganhou um prêmio em 2009 da BSA, Business Software Alliance, pela contribuição no desenvolvimento de urnas. A premiação foi resultado de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a George Washington University, dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o TSE realizou testes públicos de segurança nas urnas e já vamos falar mais sobre isso. Mas já vamos também levantar que o tribunal testou sim o voto impresso no Brasil. Em 2002, em caráter experimental, as eleições presidenciais contaram com a medida em 150 municípios, atingindo cerca de 6,18% do eleitorado. Segundo o tribunal, a medida foi reprovada e os motivos seriam que a introdução no processo de votação nada agregou em termos de segurança ou transparência.
por outro lado, criou problemas. Na época, o relatório do TSE concluiu que nas sessões com voto impresso foram maiores o tamanho das filas e o percentual das urnas que apresentaram defeitos, além das falhas verificadas apenas nas impressoras. Além disso, que houve incidência de casos de enredamento de papel, possivelmente devido à umidade e dificuldades de manutenção do módulo impressor. Bom, sobre a história das urnas, nós não iremos nos alongar muito por aqui, isso porque nós temos um vídeo específico sobre isso, apresentado pelo Newton Kleina, que você pode conferir clicando no card que aparece aqui em cima. As vulnerabilidades da urna. Elas não foram poucas e ao longo do tempo o TSE realizou testes de segurança com equipes civis de especialistas. Diego Aranha, quando era professor da Universidade de Brasília, UNB, e da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, participou de 2 testes, em 2012 e em 2017. Em 2016, Aranha atuou apenas como observador externo dos testes. Isso porque naquele ano o TSE introduziu um termo de confidencialidade que ele se recusou a assinar, um princípio por transparência. A ideia no papel é linda, equipes unidas para encontrar falhas que seriam corrigidas posteriormente pelo TSE. De fato, isso aconteceu. Muitas vulnerabilidades foram encontradas e muita correção foi feita. Porém, estamos falando de uma ferramenta-chave da democracia. Por isso, os especialistas alegam que essa história não foi tão bonita assim, visto que o TSE cometeu falhas desde o tempo disponibilizado para análise das urnas até a falta de transparência sobre processos. Se for seguir uma cronologia dos trabalhos da equipe de Aranha, em 2012 eles conseguiram recuperar os votos em ordem após uma eleição simulada, baseado apenas em informação pública. Com a ajuda de um mesário malicioso, por exemplo, na época teria sido possível saber quem votou em quem. Segundo o TSE, essa falha foi corrigida. Aranha também relata que foram descobertos que os mecanismos que protegem o software contra a manipulação sofriam de falhas de projeto fundamentais. Todas as urnas compartilham o mesmo segredo para proteger o software de votação, e isso está diretamente inserido no código-fonte do equipamento. Então, tem ao menos 500 mil cópias dessa informação às claras em cartões de memória. A equipe, infelizmente, não teve tempo de realizar um ataque em tempo real sobre essa vulnerabilidade. O TSE entregou apenas 3 dias para testes. Isso é perigoso, como o próprio pesquisador nota. Tiveram vulnerabilidades que foram descobertas, mas não foram atacadas ou exploradas, apenas documentadas. Já em 2017, o cenário era diferente, o que indica que o tribunal realmente faz mudanças após os testes públicos de segurança das urnas. Como o próprio Aranha disse na época ao Tecmundo, abre aspas, houve uma reorganização da base de código e reimplementação de alguns mecanismos de segurança. Por exemplo, a cifração de arquivos nos cartões de memória utiliza um algoritmo mais apropriado, apesar de as chaves ainda serem armazenadas de maneira insegura. O corpo técnico parece ter melhor controle da base de código e entendimento das limitações das próprias decisões de segurança, o que é fundamental para qualquer projeto de segurança, porque senso crítico é talvez a habilidade mais importante, fecha aspas. Conversamos nesta semana com Diego Aranha, que trouxe algumas informações relevantes sobre o caso. A nossa conversa aconteceu via troca de e-mails e a partir de agora eu vou ler os trechos que o Diego Aranha enviou pra gente. Sobre a participação em novos testes públicos, Aranha disse ao Tecmundo que está aposentado. Abre aspas, participar dos testes é muito frustrante e tudo fica mais difícil residindo fora do país. Primeiramente, há o obstáculo de se ter que examinar uma quantidade gigantesca de código, da ordem de dezenas de milhões de linhas, em poucos dias sob supervisão do TSE, sem a possibilidade de fazer modificações para entender melhor seu funcionamento. Não há nenhuma garantia de que o código examinado nos testes será de fato utilizado nas eleições, pois o desenvolvimento do sistema continua até a eleição seguinte e pode introduzir novas vulnerabilidades. Além disso, todo o funcionamento é bastante burocrático, fecha aspas. O pesquisador ainda comentou ao Tecmundo sobre as fraudes identificadas. O TSE, como em todos os pontos, afirma que não é possível o tipo de fraude e que as questões levantadas foram resolvidas. Mesmo assim, é interessante notar as fraudes de pequena escala. Uma delas é a fraude do mesário, em que ele vota no lugar de pessoas que não foram votar. Então, quando a pessoa justifica a falta, percebe-se posteriormente que já votaram no lugar dela. Segundo Aranha, esse tipo de coisa acontece. Isso porque os mesários também concentram risco nas eleições, já que eles têm acesso privilegiado ao equipamento.
Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral fez um cruzamento e foi encontrado um volume de dezenas de milhares de votos justificados, mas que receberam votos que foram contabilizados. O TSE se manifestou de maneira inconclusiva, segundo Aranha, como se fosse uma questão dúbia. Essa fraude pode parecer pequena e impactar um número baixo de votos, porém, às vezes são 500 votos que separam o primeiro do segundo turno, principalmente em cidades menores. Enfim, chegamos ao ponto em que precisamos discutir sobre como mitigar fraudes e problemas futuros. O voto impresso é uma dessas barreiras que de tempos em tempos volta a circular no noticiário, mas dessa vez, infelizmente, a pauta está sendo usada para uma narrativa que desvirtua sua real intenção. Vamos juntos entender o que significa o voto impresso. Não, ele não é um papelzinho que você escreve o seu voto e deposita em uma urna. Ele também não é um papel que sai impresso da urna e você pode levar para casa. O voto impresso é uma proposta de, além de usar a memória eletrônica, registrar os votos também em papel. Não é necessário conhecimento técnico para ler um número impresso em um papel. Por isso, essa forma de registro permite que todos os eleitores, mesmo pessoas leigas em tecnologia, possam participar da auditoria do processo eleitoral. A proposta da comunidade científica, então, é a seguinte: uma vez digitado o número do candidato, a máquina imprime e mostra o voto para o eleitor dentro de uma janela hermeticamente fechada. Após confirmar que o papel realmente contém o seu voto, o eleitor aperta a tecla Confirma, fazendo com que a máquina corte o papel e deposite-o em uma urna. Se houver algum problema, o eleitor pode apertar a tecla Corrige, fazendo com que a máquina imprima uma marca no papel indicando que ele é inválido antes de cortá-lo. Se a impressão apresentar divergências com relação ao seu voto, o eleitor pode demonstrá-las para o mesário sem prejudicar seu sigilo, justamente pela possibilidade de usar a tecla Corrige. O voto impresso não é uma cédula tradicional, mas sim uma nova forma de registro digital. A diferença é que ele é impresso em papel em vez de ser gravado somente em memória eletrônica, e por isso pode ser observado pelo eleitor a olho nu. Como ele é um registro digital, ele pode e deve contar com mecanismos digitais, tais como assinaturas, para evitar fraudes não especializadas, como as que eram comuns antes da introdução da urna eletrônica no Brasil. Ok, mas você deve estar se perguntando: estamos no século XXI, podemos melhorar, por que não usar a tecnologia da blockchain para resolver todos esses problemas? Infelizmente, ela não resolve. Primeiro, você precisa saber que a blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e o rastreamento de ativos em uma rede empresarial, nada além disso. A blockchain serve para garantir que, uma vez registrada uma informação, ela nunca mais seja alterada. Mas se você não souber que a informação está correta no momento em que ela for registrada, de nada adianta garantir que ela não será alterada posteriormente. Com votação é ainda pior o cenário, pois a transação na blockchain precisa ser sigilosa. Você inclui seu voto em um registro imutável, mas para proteger o sigilo, você depois não deve ser capaz de verificar o destinatário. Como verificar que seu voto foi destinado ao candidato correto? Ao contrário do roubo de bitcoins que utilizam a blockchain, algo que você acabaria percebendo, aqui você jamais saberia que seu voto foi desviado. Em resposta ao Tecmundo, o pesquisador Diego Aranha finalizou com o seguinte pensamento, abre aspas, a comunidade técnica entende que um sistema equipado com registro físico é mais transparente e tem auditoria mais acessível do que um sistema puramente eletrônico. Observando a experiência de outros países, é notório que um protocolo robusto de auditoria baseado em evidência confirma resultados de eleição rapidamente e esvazia alegações politiqueiras de fraude também com rapidez. Ao mesmo tempo, tentativas de auditoria que fazem perícia em máquinas de votar ou registros eletrônicos costumam tomar muito mais tempo, exigir equipes especializadas e correm maior risco de terminar inconclusivas. A combinação de urna eletrônica com a implantação de um registro físico basta para satisfazer a noção padronizada na pesquisa científica como princípio de independência de software. A implementação de um registro físico deve servir para se verificar os resultados de uma eleição de maneira independente do software que produziu esses resultados, até porque o resultado é auditar seu correto funcionamento durante as eleições reais, que é quando importa. Há muitas formas de se implementar esse mecanismo e satisfazer o requisito. A acoplação de uma impressora às urnas é apenas a forma que alteraria o mínimo possível o procedimento de votação ao qual os brasileiros já estão acostumados, fecha aspas.
Eu já conversei com o professor Diego Aranha em diversas oportunidades, além de ter participado do debate entre o especialista e o TSE, representado por Rodrigo Coimbra, chefe da seção de voto informatizado em 2018. As principais queixas sobre toda a questão que envolve a urna eletrônica recaem em um valor obrigatório para toda a democracia, a transparência. Sobre o debate técnico que aconteceu, Aranha comentou que todos podem verificar como tudo isso aconteceu de maneira cívica, construtiva e informativa. Abre aspas. Há várias outras posturas que ajudariam a incrementar a transparência também, como testes públicos de segurança menos restritos e abertura da base de código, até para as pessoas aprenderem a apreciar a complexidade de se auditar seu comportamento e terem uma melhor ideia da magnitude do problema. Fecha aspas. 2021, redes sociais ao alcance de alguns cliques e o WhatsApp apita e você tem uma enxurrada de opiniões, notícias e dados falsos. Tudo isso pode ser explorado por uma narrativa política perigosa que atenta contra a nossa frágil democracia, que ainda não completou nem 40 anos de idade. Agora, imagine enxergar um trabalho sério, baseado em fatos encontrados ao longo do tempo, ser deturpado para fragilizar as instituições e colocar a nossa população em pé de guerra. Isso vem acontecendo. E o pesquisador Diego Aranha também falou um pouco sobre isso. Abre aspas. Os discursos divergem em muitos pontos. O principal deles é que defendemos o voto impresso como um mecanismo de transparência, por meio de evidência verificável diretamente pelo eleitor. Os apoiadores do presidente defendem a medida como uma solução urgente contra supostas fraudes que teriam acontecido em 2018 e que se repetiriam em 2022. Além disso, defendem contagem manual de todos os registros físicos, em vez de amostragem. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros usaram uma reportagem do Tecmundo de 2018, apurada por mim, para supostamente provar que existiu fraude nas urnas eletrônicas e os votos poderiam ser alterados. Após a nossa reportagem, o TSE rapidamente abriu um inquérito sigiloso para apurar os fatos, e esse trabalho acontece até hoje. Demorado ou não, visto que faz 3 anos do fato, o presidente divulgou e usou um inquérito online para inflamar a sua base. A reportagem em questão é chamada de Hackers invadem sistema da Justiça Eleitoral e pegam dados confidenciais. Na época, recebi de 2 fontes anônimas documentos que revelavam acesso indevido ao sistema do TSE e ao módulo GEDAI. De maneira simples, o GEDAI gera os cartões de memória que instalam software nas urnas, algo como o sistema da Microsoft que gerava os CDs dos Windows mais antigos. A reportagem deixava claro, os invasores não tiveram acesso ao módulo do sigilo do voto. Isso significa que não foi possível acessar a parte do sistema que exibe os votos dos eleitores. Além disso, o código do GEDAI é público. Após a assinatura de um termo de sigilo, partidos, MP e OAB, por exemplo, podem pedir o acesso. Outro ponto levantado pela nossa reportagem foi o acesso não autorizado na intranet do TSE, com a obtenção de informações privilegiadas e confidenciais, como troca de e-mails, envio de senhas para juízes, credenciais de acesso e etc. É preciso deixar claro, isso não significa que houve fraude nem que haverá. Afirmar isso é embarcar em uma narrativa política que desqualifica o trabalho de toda uma comunidade científica que busca melhorar a segurança das urnas. Durante nossa breve conversa via e-mail, o hacker apontou ainda que obteve acesso a códigos-fonte. Novamente, o acesso é indevido neste momento, mas a comunidade clama pela liberação do código-fonte da urna. Ter acesso a ele deveria ser, na verdade, um passo de transparência do TSE, algo que foi prometido em 2018 e até hoje não foi cumprido. Quem fala um pouco mais sobre isso é Thiago Ayub, diretor de tecnologia, que se debruçou sobre o inquérito após a divulgação do presidente e fez descobertas interessantes e assombrosas sobre a segurança do TSE. É importante que o acesso ao código-fonte seja disponível a toda a sociedade. A liberdade de acesso ao código-fonte é muito parecida com a liberdade de imprensa. Nem todo brasileiro é um programador, vai conseguir entender o que está escrito no código-fonte. Mas da mesma forma como um jornalista exerce essa liberdade pela gente, pessoas especializadas, como a comunidade técnico-científica que eu faço parte, a gente pode acessar o código-fonte, auditar e falar para a sociedade a nossa opinião, se aquilo que encontramos é seguro ou não. Então a transparência do processo e a segurança do processo eleitoral, ela acontece com claridade, com transparência. Por obscuridade, a gente deixa vulnerabilidades escondidas do público e da nação. Se alguém quiser fraudar as eleições, ter acesso ao código-fonte é um dos passos nessa direção. Com o código-fonte, a gente consegue entender como a urna funciona. Entendendo como ela funciona e alterando esse código-fonte, o comportamento dela pode ser alterado.
Que tipo de alteração pode ser feita com código-fonte? Se algum hacker, algum ofensor atacante alterar a forma de funcionamento dele, a forma como ele registra os votos, a gente pode imaginar que seria possível de que aparecesse o voto de um candidato na tela, um número na tela, mas na memória da urna um candidato diferente fosse registrado. Mas para que esse acesso ao código-fonte chegue até uma adulteração e essa adulteração chegue até a urna, uma série de outras etapas são necessárias. Então, o que a gente sabe com o inquérito é que o código-fonte foi acessado por uma pessoa não autorizada do tribunal, isso é sim uma vulnerabilidade nesse sentido, mas por si só não significa que essa pessoa pode fazer uma fraude. Tanto que o próprio TSE fala que o AB, partidos e outras pessoas credenciadas têm acesso ao código-fonte. E elas não são fraudadoras em potencial do processo eleitoral. O grande problema que o inquérito traz são de processos. E sim, muita gente na internet acha que esse não é o melhor momento para falarmos sobre isso. Mas exatamente por esse assunto ser postergado, estamos no patamar atual de fragilização de instituições. A leitura do inquérito, para mim, foi um momento íntimo e bastante difícil. Que na medida que eu ia lendo as linhas que o inquérito vai relatando como foi feito o ataque, as vulnerabilidades exploradas, o cenário que eu encontrei é de maior descaso em termos de segurança da informação. Foi quase que ler um conto de terror. A gente pode entender da seguinte forma. Imagina uma empresa que deveria ter uma alta segurança, um condomínio corporativo, ou até um banco, uma pessoa com uma credencial de um funcionário que não deveria ter acesso a esse local, entra nas dependências sem ser percebido e tem acesso a todos os cofres, a todas as salas, porque todos os corredores estão liberados sem cancelas, catracas ou portarias. É mais ou menos isso que aconteceu no TSE, que é demonstrado no inquérito. Uma pessoa com uma credencial, um login e senha de fácil dedução de um funcionário que deveria ter sido desligado do sistema, com uma única barreira de segurança que era essa senha, teve acesso não apenas a um, mas vários sistemas de vários tribunais, tanto os regionais como o Superior Eleitoral. Então, perceber que o sistema eleitoral, que eu sou um eleitor, eu sou um usuário desse sistema, é frágil a esse ponto, que faltaram características básicas de segurança que os brasileiros estão acostumados, é bastante preocupante. Outra falha de segurança encontrada é a falta de segundo fator de autenticação. Todo mundo que tem conta no Banco do Brasil está acostumado com o famoso token. Mesmo colocando a sua senha, o site, o aplicativo do banco vai te pedir um segundo código, um segundo número. Somente com a senha ninguém vai conseguir fazer operações na sua conta. Mas no TSE não. Conforme mostra o inquérito, bastou ser deduzida uma senha, que o acesso indevido foi autorizado, sem essa característica básica que todo brasileiro está acostumado. O que me faz pensar é, os gestores desse sistema não pensaram nisso? Não se deram conta de que até para sua conta pessoa física no banco há um segundo fator de autenticação, mas para o Supremo Tribunal Eleitoral não tem? É muito preocupante. Ao unir os fatos que eu tenho como autor da reportagem e jornalista que teve contato com os invasores, o inquérito sigiloso que foi publicado com inúmeros detalhes e as opiniões de profissionais com conhecimento técnico provado, é possível resumir essa história da seguinte maneira: uma falha humana, uma vulnerabilidade de processo permitiu a invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto existem profissionais talvez não tão bem educados em cibersegurança e processos falhos, não é possível afirmar que a urna eletrônica foi fraudada até o momento. Precisamos fugir de narrativas políticas e buscar o olhar técnico, científico de um assunto para ter uma posição bem fundamentada. Com a leitura do inquérito, vendo uma série de vulnerabilidades e falhas que empresas pequenas deveriam ter esse tipo de cuidado, mais do que as falhas em si que podem ser corrigidas, o que me preocupa são as pessoas. Quem desenhou os sistemas, quem opera os sistemas, eles não perceberam essas falhas, não se deram conta que elas eram possíveis, não conhecem como melhor operar esses sistemas. Então a sensação que eu tenho é parecida com um restaurante que é flagrado pela vigilância sanitária com ingredientes vencidos, com cozinheiros que não lavam as mãos. Feita a fiscalização, corrigido o problema, o restaurante multado, e depois, como é que a gente confia na comida que eles vão servir? Será que essas pessoas que não perceberam esses problemas graves, hoje, depois de flagrados eles, vão continuar ao longo do tempo mantendo a segurança? Será que esse sarrafo não vai descer de novo? Então o TSE, com esse inquérito, perdeu meu voto de confiança. Hoje, como brasileiro, como usuário desse sistema, eu quero que eles me provem de que mesmo com a invasão que já ocorreu, e mesmo com a chance de invasões futuras, a urna eletrônica continua inviolável.
Nesta semana, a Câmara dos Deputados decidiu rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. Apesar de o voto impresso ser algo realmente interessante e defendido como método extra para aferição, uma vitória dessa PEC agora, no momento e na situação que ela foi levada, significaria fragilizar ainda mais uma instituição que precisa ser mais transparente, mas ao mesmo tempo não pode ser vilipendiada da maneira como vem sendo. Está claro que o TSE agora é um alvo e sua confiança pode estar até um pouco abalada. Por isso, o melhor caminho, como sempre, é o da ciência. Para suspeitas levantadas sobre o sistema eleitoral, o voto impresso é sim um caminho interessante, a gente tem que olhar com carinho para ele. A comunidade científica, técnica, está certa em seguir e propor esse modelo como um caminho para a gente. Eu sou mais conservador nesse momento, olhando o histórico que a gente tem nas eleições do Brasil e o histórico criminal que nós temos das invasões do TSE, o meu entendimento é, já que as invasões ocorreram ao TSE e a gente pode imaginar que novas invasões vão acontecer, o que eu quero como brasileiro é que o TSE me prove que mesmo diante dessas invasões, a urna continua inviolável. Se isso for atingido, se for um fato superado, perfeito, podemos manter como está. Agora, se ainda assim a urna não passar nessa prova de fogo, aí sim o voto impresso seria o próximo passo. Quanto mais métodos de aferição e averiguação tivermos, mais transparentes serão os governos. Além disso, como cidadãos, nós temos o dever de cobrar a transparência e não deixar que nossas reivindicações por uma sociedade com livre acesso à informação sejam desvirtuadas por políticos com anseios escusos. Eles ficam lá por até 8 anos no máximo. O povo é o motor de cobrança e fator fiscalizador para que nossa democracia não morra. Pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo e esse exige uma visão técnica, hein? Sem treta nos comentários, por favor. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais, deixa aquele like e se inscreva no canal. Domingo que vem eu tô de volta com mais um assunto instigante para você. Eu fico por aqui, um abração e tchau, tchau.